Resumo da semana. A semana na Câmara teve muito debate e também algumas votações. E quem está com a gente aqui nos estúdios da rádio e da TV Câmara para contar um pouquinho como é que foi o plenário da Câmara nesta semana é o repórter Antônio Vital. Tudo bem, Vital? Como vai? Olá, Raquel. Olá, ouvintes da Rádio Câmara e quem nos assiste, né, pela TV Câmara, pelo YouTube também. E aí, Vital, o que você traz de destaque das votações dessa semana na Câmara? Bom, foi aprovado um projeto que já está tramitando desde o ano passado, que garante financiamentos para empresas que desejam aumentar seu parque de pesquisa tecnológica ou algum outro tipo de investimento nessa área de inovação, ciência e tecnologia, para o caso de o banco que intermediou esse financiamento entrar em falência, em liquidação extrajudicial ou, né, simplesmente fechar as portas por alguma razão. Como é que acontece hoje? Esses recursos destinados a essa área de inovação, ciência e tecnologia são provenientes do BNDES. Só que é preciso um agente financeiro para intermediar para fazer com que esse dinheiro chegue ao destinatário final, que pode ser uma empresa, pode ser algum instituto, pode ser até uma universidade. Esses recursos são destinados, então, a essa área, né, de inovação e tecnologia. Só que o que acontece se o banco entrar em falência, esse banco intermediou essa transação, for decretado a liquidação extrajudicial ou por algum motivo parar de operar? Nesses casos, o que está acontecendo, o que acontece hoje é que esses projetos, essas ações nesse setor, que é um setor muito importante para a economia, acabam paralisados. Então, esse projeto permite que a FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, uma agência ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, assuma esses contratos, ou seja, passe a ser credora dessas empresas ou dessas instituições que conseguem obter esse dinheiro. Isso já existe hoje, por exemplo, em relação à FINAME, que é um braço do BNDES chamado Agência Especial de Financiamento Industrial. Ou seja, nesse caso, que são recursos destinados à indústria, quando o banco entra em falência, a FINAME assume. E a mesma coisa vai acontecer na área de tecnologia em relação à FINEP. A FINEP assume esses contratos e passa a ser credora e aí garante o prosseguimento desses contratos e os recursos para que a empresa invista em tecnologia. A FINEP já atua nessa área, dando apoio, por exemplo, a pesquisas e até mesmo a instalação de parques industriais. Então, está dentro da mesma área e o projeto foi aprovado por grande maioria, por unanimidade, garante que esses recursos não sejam cortados e que esses projetos não sejam paralisados. E aí esse projeto ainda vai para o Senado, né? Foi para o Senado. E assim, a gente também teve aprovação no plenário, eu estou vendo aqui, de 3 projetos que alteram a estrutura de cargos no Poder Judiciário em órgãos diversos. Esses projetos, geralmente, eles passam aqui com uma certa facilidade. Dessa vez, eles enfrentaram muita crítica da oposição, que reclama de gastos do Judiciário. Mesmo assim, esses 3 projetos eles foram aprovados. Os 3 foram enviados ao Congresso pelo Superior Tribunal de Justiça. Eles têm que passar pela Câmara e pelo Senado. Na verdade, eles não aumentam despesas. O que fazem, por exemplo, 2 deles são destinados à Justiça Federal. Um cria varas federais em Santa Catarina e o outro cria uma estrutura nova na Justiça Federal do Piauí. Esse de Santa Catarina, o argumento é que a Santa Catarina é um estado que tem menos varas federais que o Rio Grande do Sul e que o Paraná, né, que são os estados da região sul. Então, o argumento é que tem muito processo, uma média de processo maior que dos outros estados com menos varas. Então, foram criadas outras varas e cargos de juízes para essas varas novas foram criados a partir do remanejamento de vagas já existentes, vagas de juízes substitutos cargos de juízes substitutos que já estavam vagos, ou seja, o argumento do STJ é que não cria despesa. Coisa lá no Piauí, onde foi criado uma turma recursal, né, para juizados especiais federais e também cargos de juízes a partir de remanejamento de cargos de vagas que estão ociosas de juízes. E o próprio STJ também tem o terceiro projeto que transforma cargos de nível médio que estão vagos no STJ em cargos de nível superior.
É um remanejamento. Também, oficialmente, não cria nenhum tipo de despesa a mais. O argumento do STJ, nesse caso, é que os processos judiciais estão cada vez mais complexos em relação aos seus temas e que é preciso um número maior de servidores mais capacitados para assessorar os ministros, né? Os 3 projetos foram aprovados apesar de muitas críticas de muitos deputados da oposição. Agora, havia um 4º projeto na pauta, e esse não chegou a ser votado porque a oposição já ameaçou obstruir. Que esse projeto, o 4º projeto na pauta, foi enviado ao Congresso pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. E esse projeto cria novos cargos de assessoramento dos ministros do Supremo, que são 160 cargos. Esse sim aumenta a despesa, mas dentro do orçamento do Judiciário. Como existem muitas críticas aqui, principalmente da oposição, de partidos como o PL e o Novo, em relação à atuação do Supremo Tribunal Federal, principalmente no que diz respeito à condução dos processos relativos aos ataques aos prédios dos 3 poderes, a oposição ameaçou obstruir as votações caso esse projeto entrasse em pauta. Então esse projeto acabou não entrando em pauta, mas ainda não foi votado essa semana, continua na pauta e aí provavelmente estão esperando algum momento propício politicamente para que sejam votados. Os outros projetos foram todos enviados para o Senado também. E Vital, além das votações de projetos propriamente dito, e aí conclusão dos projetos, a gente teve votações também, teve votação de urgência. Até havia ali uma sinalização do presidente da Câmara, Hugo Mota, de que não haveria mais votações de urgência para que os projetos passassem pelas comissões, mas nesse caso foi julgado que era necessário ter essa urgência, não é isso? Sobre a lei Aldir Blanc, né? Isso aí houve até um acordo, apesar também, você tem que separar também, houve um acordo para que fosse votado, mas não há um acordo para que não haja críticas. Então, assim, o que acontece? Todo mundo lembra da lei Aldir Blanc, que foi aprovada aqui pelo Congresso em 2022. Foi logo depois da pandemia, e essa lei prevê que o governo, repasses do governo federal para estados e municípios para investir em projetos culturais, né? Essa lei foi aprovada em 2022 para garantir que a continuidade desse setor, que é um setor importante para a economia, que é o setor cultural, só que o próprio governo decidiu fazer ajustes na lei Aldir Blanc para evitar o que os técnicos chamam de empossamento de recursos federais. Porque como é que funciona? O governo federal repassa os recursos para o estado e para o município. A lei, do jeito que é hoje, ela não tem nenhum critério que obrigue o estado e o município a usar aquele dinheiro lá. No ano seguinte ele pode receber mais dinheiro. Todo mundo sabe que no setor público você tem que usar o recurso que você recebeu. E né? Tem que usar para aquilo para que ele foi destinado. Para aquela finalidade específica. O que está acontecendo é que não tem, na lei atual, um critério muito definido de como seria esse uso. Então, o próprio governo federal editou uma medida provisória que estabelece alguns critérios. Por exemplo, todos os estados e os municípios com mais de 500 mil habitantes, eles têm que usar, no mínimo, 60% do recurso que receberam no ano anterior para poder receber mais recursos. E os municípios com menos de 500 mil habitantes têm que usar pelo menos 50%. E também todo mundo tem que aplicar algum recurso próprio do orçamento para não ficar só também dependendo de repasses federais. Ou seja, o estado e o município que quiserem receber recursos federais para a cultura, primeiro tem que usar alguma parte do seu próprio orçamento. E usar um percentual que agora esse projeto define como 60% e 50%. Essa medida provisória ela não foi votada, porque existe já tem há uns 2 anos que as medidas provisórias nem todas são votadas, várias são transformadas em projetos de lei, né? Só que quando ela foi editada no ano passado, ela está valendo. Só que ela perde validade na semana que vem, dia 4 de maio, se não for votada. Então todos esses critérios, se a medida provisória não for votada pelo Congresso dentro do prazo de validade, dá uma grande confusão jurídica, porque e aí? As operações que foram feitas a partir dessas medidas previstas enquanto ela estava em vigor. Então, foi feito esse projeto, inclusive assinado pelo líder do governo na Câmara, o deputado Zé Guimarães, para que esses critérios sejam transformados em lei antes da medida provisória perder a validade. E não só esse critério de usar parte do recurso, tem também outros, por exemplo, a partir de 2027, todos os municípios e os estados só vão receber repasses federais para a cultura se criarem um fundo específico para isso, um fundo de cultura.
Então, esse projeto ganhou o regime de urgência, que permite que seja votado diretamente no plenário, né? E a bancada do governo está defendendo que ele seja votado na próxima terça-feira. Há tempo ainda de ser votado no Senado antes do feriado, porque... tem um feriado de quinta que vem, que é do 1º de maio. Pois é, porque essa medida provisória perde a validade no dia 4. Então, houve esse acordo para que fosse votada urgência, mas também não evitou que a oposição criticasse, por exemplo, repasse para a área de cultura, etc. Mas, a princípio, esse projeto deve ser votado na semana que vem. E, Vital, também teve o início da discussão de um outro projeto, um projeto encaminhado pelo governo com medidas emergenciais para o combate a incêndios florestais, a desastres naturais, não é isso? Isso. Esse projeto, ele reúne, na verdade, assim como esse outro que diz respeito à Lei Aldir Blanc, esse projeto também reúne textos de medidas provisórias que não foram votadas ou que perderam a validade ou estão para perder a validade. São 6 medidas provisórias. Então foi feito um texto aglutinando tudo isso, que em síntese permite que o uso mais ágil de recursos por estados e municípios para o combate e prevenção de incêndios florestais e desastres naturais, como aqueles que aconteceu no Rio Grande do Sul. Esse projeto prevê, basicamente, que o governo vai poder participar de um fundo financeiro para poder fazer esses repasses para os estados e municípios, diminui a burocracia para que municípios e estados usem os repasses federais, por exemplo, eles não vão precisar... Hoje, para o município obter algum recurso federal, ele tem que ter algum convênio com alguma entidade. Então, isso dispensa isso no caso de calamidade pública. Também permite que estados e municípios, por exemplo, obtenham financiamentos de instituições financeiras para esses fins, mesmo que não apresentarem o que é exigido hoje, que é, por exemplo, os municípios e estados não podem ter nenhum tipo de dívida com previdência, tem que ter um nada consta, né, para poder receber recursos. E essas medidas esse projeto também reúne medida prevista em outra medida provisória, que é o seguinte: hoje existe uma vedação de atuação de, por exemplo, pilotos e operadores estrangeiros na área de aviação, né? Porque tem um limite X que tem que ser todo mundo nacional para fazer isso. No caso de incêndios, por exemplo, que você às vezes precisa de helicópteros, de aviões, etc., e muitos países se oferecem para ajudar. Ainda mais aqui na América. Existe essa vedação hoje. Então, outro ponto que está previsto nesse projeto é que seja autorizado, nesses casos excepcionais, que seja permitido que pilotos estrangeiros participem também de combate a incêndios. Também permite, por exemplo, a recontratação de brigadistas. Por exemplo, hoje, se o brigadista for dispensado, ele só pode ser recontratado pela mesma empresa depois de 2 anos. Esse projeto abrevia esse prazo para 3 meses. Então, é uma série de medidas, né, de várias áreas, de repasse de recursos federais, de participação do governo em fundo destinado a isso, facilitação e menos burocracia para o município receber o recurso, etc. Porém, teve muita crítica da oposição também, principalmente a parte que diz respeito à participação do governo federal num fundo e a falta o que eles apontaram como falta de exigências maiores para o uso de recursos nesses casos. E o projeto começou a ser discutido, que tem na votação do projeto tem várias fases, uma delas é a discussão, depois que é a votação. Então já foi feita a fase de discussão, porém o projeto não foi votado, ainda não tem data marcada para ser votado, um projeto que o governo argumenta ser muito importante para garantir uma atuação mais rápida, não só do governo federal, como de estados e municípios, em casos de desastres naturais que estão cada vez mais frequentes. Sim. Então vamos ver se... é um aprendizado, né? À medida que esses desastres, infelizmente, vão acontecendo, você vai vendo que tem alguns entraves ali na legislação
que dificultam um pouquinho a chegada do socorro. Sim, porque tudo é muito rigoroso no caso de uso de recursos públicos. E tem que ser. Só que tem momentos, né, que... Caso de emergência. Exatamente. E a gente vê que o país, infelizmente, também está passando por várias dessas questões de desastres naturais cada vez mais comuns, com um momento ali de aquecimento global e tudo. Não só no Brasil, no mundo todo. No mundo todo. Tem até a COP30 que vai ser realizada no Brasil no fim do ano em Belém. Então, quer dizer, é um assunto que não vai deixar de estar ali no plenário muito presente. Agora vamos ver, não tem data ainda para ser concluída essa votação. A situação política aqui está muito, os ânimos estão muito acirrados aqui na Câmara, principalmente em relação à defesa que partidos como o PL e o Novo fazem do projeto de anistia. E, inclusive, o PL ameaçando obstruir as votações aqui para frente. Então, vamos ver quando é que vai entrar na pauta esse projeto. Certamente, Vital. A gente vai acompanhando tudo, né? Por hora, muito obrigada pela participação aqui no Resumo da Semana e até a próxima semana. Até a próxima.